estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. Temos de nos ocupar agora da ordem do primeiro livro e do conteúdo de cada um dos salmos que o compõem. Este primeiro livro, pelo resumo geral e característico que nos dá dos assuntos que são tratados nos salmos, é talvez de todos o mais completo e o mais interessante. Os outros salmos ocupam-se mais dos pormenores que servem para realçar a ideia geral que foi dado no primeiro. Poderemos notar que neste primeiro livro, e mais ou menos nos outros, sucede muitas vezes que alguma grande verdade ou algum fato histórico importante relativo a Cristo, ao remanescente ou a ambos ao mesmo tempo são postos em evidência, e que em seguida vem uma série de salmos exprimindo os pensamentos e os sentimentos do remanescente em relação com essa verdade ou esse fato. De acordo com este princípio, dividiremos o primeiro livro em várias partes distintas. Os 8 primeiros salmos formam um todo que serve de introdução ao conjunto dos salmos. Os 2 primeiros colocam a base do que é ensinado ou expresso nos Salmos 3 a 7, enquanto que o Salmo 8 se apresenta como uma conclusão. Após esta primeira divisão, encontramos os Salmos 9 e 10, que formam a base dos salmos seguintes, até o fim do Salmo 15. Esta segunda série não se ocupa tanto nos grandes princípios fundamentais da história de Israel nos últimos dias, como da condição histórica do remanescente nesta época. Os Salmos 11 a 15 desenvolve os pensamentos e os diversos sentimentos aos quais dão origem esta condição do remanescente fiel e as circunstâncias no meio das quais este remanescente se acha colocado. Uma terceira série, compreendendo os Salmos 16 a 24, mostra-nos o Messias entrando formalmente nas circunstâncias do remanescente piedoso, os testemunhos de Deus, os sofrimentos do Messias e a manifestação final da sua glória, quando, por sua vez, ele é reconhecido como Jeová. Encontra-se ali de igual modo o remanescente, Salmos 17, 20 e 23, mas o tema principal de toda esta série, com a única exceção do Salmo capítulo 19, que nos apresenta o testemunho da criação e da lei, é o Messias. Uma quarta série, formada pelos Salmos 25 a 39, expõe-nos os diversos sentimentos do remanescente no meio dessas circunstâncias. Depois o livro completa-se e termina nos Salmos 40 e 41 pela apresentação dos superiores movimentos da intervenção do Messias, tirados dos conselhos e dos desígnios de Deus, da posição que o Messias tomou na humilhação, como afligido e pobre, e da bênção que daí resulta para aqueles que, com conhecimento divino, soube discernir a necessidade dessa humilhação em que Cristo entrou em comunhão com o remanescente justo que ele associava a si mesmo. É este último aspecto da verdade que os salmos são particularmente destinados a pôr em evidência. Se é extremamente importante que certos salmos nos apresentem a pessoa do próprio Messias, não é menos importante que nós aprendamos a conhecer os traços morais que formam a beleza e a excelência do seu caráter diante de Deus e que atraem sobre ele
as bênçãos que Deus tem prazer em lhe prodigalizar, a fim de que, por um lado, nós possamos delas gozar e, por outro, que a indissolúvel união moral entre Cristo e o remanescente seja trazida à luz. Esta relação moral de que falamos é a sua manifestação em Cristo. Melhor dizendo, esta relação moral de que falamos e a sua manifestação em Cristo são-nos apresentados de uma maneira bem clara no início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. O Senhor declara bem-aventurados aqueles que manifestam certos traços ou qualidades morais, traços esses que caracterizam o remanescente. Por outro lado, se os considerarmos atentamente, veremos que eles nos apresentam o caráter do próprio Cristo. Compreende-se assim, como acontece que Cristo e o remanescente se encontrem tão intimamente ligados num grande número de salmos, enquanto que outros, como notamos já, nos apresentam o grande fundamento da bênção nele, no Messias mesmo, nele mesmo. Aprender-se-á também, desta maneira, a diferença que existe entre a associação de Cristo com o remanescente de Israel e a união da Igreja com ele. Esta união começa após o cumprimento da redenção e a ascensão de Cristo à glória. Pelo Espírito Santo enviado do céu, os santos estão unidos a Cristo nessa glória e as suas experiências como cristãos decorrem da sua união com ele, em consequência de uma redenção consumada, encontrando-se eles no meio da oposição do mundo, embora gozando já dessa redenção. Antes de terem sentido o poder da redenção, e por essa mesma razão, os santos podem passar hoje por experiências análogas e que, em princípio, são as mesmas que encontramos nos Salmos, e encontrar, por consequência, uma grande consolação na leitura deste livro, mas a sua verdadeira e própria posição como cristão está na sua união com Cristo, uma bem diferente das relações do Senhor com o remanescente. As experiências desses santos do remanescente não serão o fruto da sua união com Cristo, se Cristo percorreu o mesmo caminho que eles, em graça para com eles, não foi por eles estarem unidos a ele, porque Cristo esteve só, mas foi afligido em todas as suas aflições e em todas as opressões com que o mundo os esmagará até a morte. Como já dissemos, Cristo entrou em graça nos sofrimentos, resultando para eles consequências penais do governo de Deus a seu respeito, por causa do estado em que se encontrava então Israel, sofrendo sobre a mão do israelita incrédulo e perverso e sob a opressão dos gentios, como hão de sofrer nesse dia os fiéis do remanescente Israel. Cristo associa-se assim a eles profeticamente pelo seu Espírito, em todas as suas aflições e pela voz do seu Espírito neles. Fala-os avançar no caminho que os conduz à descoberta da redenção. O que precede torna a linguagem e o fim dos salmos claro e inteligível. Sobre a cruz, cumprindo a obra da redenção, fruto da graça, Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. O julgamento de Israel era assim suspenso, e o Santo Espírito, dando realce a estas palavras pela boca de Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, compromete os judeus a arrependerem-se, a fim de que Jesus volte ao meio deles. Filhos dos profetas, povo em quem as nações deviam ser abençoadas, note Atos capítulo 3, versículos 17 a 20. Esta graça foi então vã, mas nos últimos dias todos os frutos da cruz
e desta intercessão de Jesus serão realizados na terra quando eles se tiverem arrependido e tiverem olhado para aquele que traspassaram. A própria intercessão de Cristo e o cumprimento final do que ele pediu são fundados sobre a expiação cumprida só com Deus, sobre esta base que tem a sua origem da graça e trará a graça. Não estão presos ao que o Senhor sofreu da parte dos homens, o que trará o juízo sobre os seus inimigos. Os Salmos, de um ponto ao outro, apresenta-nos esse juízo como uma consequência da maldade dos homens contra Cristo e como objeto dos votos do remanescente. Mas, no Evangelho, Cristo exprime um desejo desse gênero. Pronuncia maldições proféticas contra aqueles que impediam as almas de virem a ele. Mas é o amor por essas almas que dá origem a essas palavras e não lhes junta nenhum pedido de julgamento. Por outro lado, não se encontra em nenhuma parte nos Salmos qualquer passagem semelhante a essa: Pai, perdoa-lhes, embora o fruto da graça, após a libertação do próprio Cristo, de entre os cornos dos búfalos, ali seja desenvolvida de uma maneira muito impressionante. O Evangelho era a boa nova da visitação do mundo e de Israel em amor pelo Filho de Deus. A encarnação era a entrada solitária de Cristo nesse caminho do amor para com todos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nenhum outro, nem nada mais. Não era nem podia ser então revelado e desenvolvido. Tratava-se do que Cristo era pessoalmente no mundo. Mas o remanescente do povo de Deus, Israel, devia passar por essas aflições, e o único meio possível para a libertação dos fiéis era a destruição dos seus inimigos. Mas nós, cristãos, do meio das nossas tribulações, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Note o 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não nos encontramos na necessidade de desejar a destruição dos nossos inimigos para que nós mesmos possamos ser libertados. No Evangelho temos a ver com a graça e a glória, com um Cristo celestial que já não passa pelos sofrimentos. Compreende-se agora a razão por que o remanescente de Israel pede a execução do juízo contra os seus inimigos. Ele não tem nada a ver, como nós, com esta graça celestial, soberana e abundante, que nos coloca limpos com Cristo fora do mundo, não sendo no mundo, como ele não é do mundo. Ele foi amado ainda antes da fundação do mundo. Os fiéis do remanescente têm de se envolver com o governo deste mundo. Sem dúvida, eles mesmos são também objetos da graça, da perfeita graça, dada terem rejeitado as promessas em Cristo, que lhes foram apresentadas segundo a verdade de Deus. Note Romanos capítulo 15, versículo 8. E foram encerrados na desobediência para serem objetos da misericórdia, conforme Romanos capítulo 11, versículos 31 e 32. Todavia, eles são a nação em que o governo deste mundo tem o seu centro e a respeito da qual esse governo é manifestado. Esperam, pois, o juízo e a manifestação do justo exercício deste governo, a supressão do opressor e dos malfeitores. Assim também Cristo, que entrou e entrará em espírito nas suas aflições, sendo ele mesmo cortado em vez de ver os seus inimigos suprimidos, porque realizava uma obra mais excelente, mais gloriosa, não fez então pedidos para o mundo, mas sim para os seus, e pediu para eles que estivessem com ele lá onde ele estava. O capítulo 17 do Evangelho de João faz sobressair o contraste formal que há entre os dois sistemas, contraste que nós desejamos pôr aqui em evidência.
Jesus não quis fazer descer fogo do céu nem executar o justo juízo. O Sermão da Montanha faz-nos compreender que Cristo estava em caminho com Israel, tal como João nos ensina que o mundo não o conheceu. E não é menos verdade que o caminho do cristão consiste em fazer o bem, sofrer por o ter feito e sofrer pacientemente como ele sofreu. Portanto, passando pelos sofrimentos, Cristo não pôde ser associado senão profeticamente a esses desejos e a essas aspirações do remanescente acerca do julgamento. Eles estarão legitimamente no seu lugar quando o tempo do governo público de Deus deste mundo e do juízo tiver chegado. É por isso que logo no Salmo 2 encontramos o Cristo nesta posição. E este ponto de vista encontra-se através de todos os salmos. Assim, o remanescente, sofrendo e pedindo julgamento, volta atrás até aquele Cristo que, embora não tendo nunca procurado juízo para si próprio, sofreu, e que, para o remanescente, procurará e executará o juízo, sendo ele mesmo o centro, Cristo mesmo o centro desse círculo do governo terrestre de Deus. O espírito profético vê Cristo nas mesmas circunstâncias que o remanescente, e o pedido de julgamento é estendido, é atendido. Mas note-se que, como foi dito já, todas as vezes que isto tem lugar, o remanescente outras pessoas se encontram, mas note-se que, como foi dito já, todas as vezes que isto tem lugar, o remanescente, isto é, outras pessoas, se encontram associadas com o próprio Cristo. Pelo menos, em princípio, todo judeu que sofre e pode exprimir, pelo menos em princípio, todo judeu que sofre se pode exprimir desta maneira. Mas como Cristo sofreu mais do que todos, as expressões que encontramos nos Salmos, onde se encontra o pedido de vingança, elevam-se, por vezes, até as circunstâncias que foram literalmente vividas por ele, por Cristo, no seu sofrimento sobre a terra. Mas o ponto de partida dos sentimentos, mas o ponto de partida do sentimento expresso e de tudo aquilo que o acompanha é o estado de alma de um judeu piedoso, seja eles quem forem, nos últimos dias. Foi nesta posição que Cristo se colocou, mas não se pode fazer a ele mesmo a aplicação direta e exclusiva de uma passagem bíblica, senão quando essa passagem, quer nas circunstâncias que relata, quer nas expressões de que se serve, fornece as respectivas provas. O ponto de partida moral é sempre o remanescente e a sua situação. Cristo é somente associado com ele, com o remanescente, no pensamento do espírito profético, embora, quanto aos fatos, Cristo tenha descido a um sofrimento mais profundo do que nenhum dos fiéis. Daí a imensa importância que há em apreender, antes de tudo, a posição e os pensamentos que são próprios do remanescente nos Salmos. Cristo é somente associado em graça à posição do remanescente, embora deva sempre em toda a parte onde se colocar, formar o centro e ocupar o primeiro lugar. Fora disso, é impossível compreender os Salmos, seja de que maneira for, toda a interpretação que não tem o seu ponto de partida nesse princípio ou nesta verdade peca pela base e tem de ser errônea. Quando entramos no campo da profecia e da ordem governamental de Deus, mesmo no Novo Testamento encontramos imediatamente os mesmos pedidos de vingança de que falamos, mas trata-se de julgamento e não de graça. Assim, as almas que estão sob o altar, note o capítulo 6 de Apocalipse, versículos 9 a 10,
Como dizia, assim as almas que estão sobre o altar, que mostra este capítulo de Apocalipse, pedem que o seu sangue seja vingado. E os santos apóstolos e profetas são convidados a alegrarem-se devido à destruição de Babilônia. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 20. Estabeleçamos, pois, este princípio importante, que todo salmo no qual o remanescente piedoso pode ter uma parte, isto é, todo salmo em que a pessoa de Cristo não é o tema direto, porque, como já vimos, certos salmos, tais como o Salmo 2, 102 e outros, falam de Cristo pessoalmente, então, como dizia, todo o salmo em que a pessoa de Cristo não é o tema direto não deve ser, em geral, aplicado inteiramente e diretamente a Cristo, mas sim à condição do remanescente, Israel. É deste que ele se ocupa, e a maneira de agir de Deus acerca do remanescente por Cristo é muitas vezes apresentada como grande exemplo dos seus caminhos para com o homem piedoso que sofre. É por isso que também tal parte de um salmo, das circunstâncias a que ele se refere, pode elevar-se até as mesmas circunstâncias que Cristo atravessou, mostrando assim de que maneira Cristo se associou às circunstâncias dos fiéis. E então, esta parte do salmo poderá, evidentemente, constituir a parte mais importante, mas o princípio exposto acima não é alterado. Podemos encontrar também salmos que introduzem colateralmente na cena o remanescente como tema final de bênção, mas então uma parte especial pode ser naturalmente aplicável a Cristo, porque só Ele pode trazer esta bênção. O Salmo capítulo 22 tem um caráter muito particular, porque Cristo exprime nele sofrimentos que, pelo seu caráter, se não pelo seu grau, são comuns a Cristo e ao remanescente, como se Cristo se encontrasse já para além desses sofrimentos, numa situação em que está absolutamente só. Cristo está só nestes sofrimentos, o da cruz. Pode-se mesmo dizer que este salmo, o 22, tem por fim fazer realçar esses dois gêneros de sofrimentos, colocando-os em contraste um com o outro. Os justos têm estado em angústia. O remanescente ali estará também. Os justos foram libertados quando clamaram ao Senhor, e o remanescente sê-lo-á também. Mas Cristo, perfeito no sofrimento mais profundo e mais completo, não foi livrado, de sorte que ele está aqui realmente inteiramente só, embora, para pôr um relevo, o contraste entre aquilo que ele, Cristo, sofreu e aquilo que outros santos têm podido sofrer e têm realmente sofrido, seja feito menção aos sofrimentos que não são só a parte de Cristo. Já assinalamos, e é importante repeti-lo para formarmos o nosso juízo nesta matéria, que nos Salmos, que são a expressão dos sofrimentos do homem piedoso da parte dos homens, aquele que fala implora sempre a vingança, enquanto que Cristo, na sua vida, como nos é apresentado nos Evangelhos, isto é, como a verdade vinda pessoalmente ao mundo e sendo colocado só, como testemunha no mundo, não faz nunca assim pedir vingança. Cristo não só não implorou a vingança, mas fez precisamente o contrário. Quando já estava pregado na cruz e durante a sua vida como homem neste mundo, quando os discípulos lhe pediram vingança, ele proíbe-lhe terminantemente e repreende-os por não saberem de que espírito estavam animados. Estes fatos mostram-nos até que ponto e de que maneira encontramos nos Salmos o Cristo vivo e histórico como objeto das palavras do autor inspirado. Passemos agora aos pormenores. O ouvinte atento reconhecerá facilmente que um princípio ao qual já fiz alusão
sobressai claramente da ordem dos salmos do primeiro livro, a saber que a palavra põe à cabeça salmos tipos, apresentando algum grande princípio, algum fato importante, e que ato contínuo faz seguir esses salmos de uma série de outros, exprimindo os pensamentos e os sentimentos produzidos pelos primeiros na alma dos fiéis do remanescente. É assim que aos Salmos capítulo 1 e capítulo 2 sucedem os Salmos capítulo 3 a capítulo 7, que exprimem o estado de coisas tal como se apresentava ao salmista em conexão com os Salmos 1 e 2, sendo Cristo rejeitado, e depois o Salmo 8, que nos apresenta o resultado. O Salmo 8, sendo o grande resultado dos caminhos de Deus em Cristo, apresenta uma mudança considerável na posição de Cristo, segundo os desígnios de Deus, que forma a base de tudo o que se segue. Esta nova posição, como Filho do Homem, é mencionado em 1 João, em contraste com a confissão de Natanael, feita, segundo o Salmo capítulo 2, encontramos-la em Lucas capítulo 9, versículo 26, e nas passagens paralelas dos outros evangelhos. É citado em Efésios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 15, e desenvolvido ou desenvolvida em Hebreus capítulo 2. No fim do Evangelho de João, temos também os três caráteres sobre os quais esses salmos são fundados, reivindicando Deus nisso a glória de seu Filho rejeitado. Ressuscita Lázaro e o Filho de Deus é ali glorificado. Faz a sua entrada em Jerusalém como rei de Israel, e quando os gregos se apresentam, diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas para tomar este lugar segundo os desígnios de Deus, ele deve sofrer e morrer. Como consequência, no capítulo 13, ele toma a sua posição celestial, capítulo 13 do Evangelho de João. É uma outra esfera de glória que não é habitualmente considerada nos Salmos, embora o Salmo 8 se fale dela profeticamente no momento em que ele, Cristo, ali entra. Ele é ali chamado o Filho do Homem, e é também o título que ele gostava de tomar quando estava sobre a terra. Os Salmos 9 e 10 apresentam-nos a ordem dos fatos dos últimos dias. Os Salmos 11 a 15 apresenta-nos os diversos sentimentos do remanescente que se lhes ligam. Nos Salmos 16 a 24, Cristo é plenamente o testemunho de Deus. Vem depois Cristo sobre a cruz, ou seja, a expiação, tendo sido colocado diante de nós os sentimentos que daí decorrem e que são descritos nos Salmos 25 a 39. A primeira menção dos pecados é nos feita no Salmo 25. Até aqui tem se tratado de provações e de livramentos, mas os pecados não podem ser confessados se não for em vista e sobre o fundamento da expiação, quando é o próprio Deus quem nos ensina. E historicamente dar-se-á o mesmo com Israel nos últimos dias, embora esse ponto não seja abordado aqui. Já fiz notar que os dois primeiros salmos formam uma espécie de introdução, base de todo o livro dos Salmos. Mostram-nos o caráter moral e a posição do remanescente, e em seguida, os desígnios de Deus acerca de Cristo, Rei em Sião. A lei e Cristo são as duas grandes bases dos caminhos de Deus para com Israel.